Meu nome é Mariana Duarte, tenho 32 anos. 3 semanas atrás, meus pais se levantaram no jantar de comemoração de suas bodas de Esmeralda, 40 anos de casados, e anunciaram para 30 convidados. Vamos levar a família inteira para Fernando de Noronha na semana que vem para outra celebração. Todos aplaudiram. Minha irmã gritou de emoção. Eu sorri, já imaginando os morros verdes e a brisa do mar. Minhas primeiras férias reais em anos. Então cometi o erro de fazer uma pergunta simples. Que horas é o nosso voo? Meu pai olhou para mim como se eu tivesse falado grego. O sorriso da minha mãe ficou tenso. E na frente de todos os convidados naquela sala, meu pai disse: Você não precisa saber, Mariana. Você não faz parte desta viagem. Alguém tem que ficar para trás e cuidar da casa e dos cachorros, e ficar de sobreaviso caso as crianças precisem de algo enviado. 30 pares de olhos. 30 testemunhas do momento em que minha família me disse que eu não era realmente da família. Mas aqui está o que eles não sabiam. Eu tinha um segredo. Um que eu vinha construindo há 3 anos. E naquela noite, decidi que finalmente era hora de usá-la. Agora, para entender por que abandonei tudo o que conhecia, deixe-me levá-los de volta ao início. A família Duarte vive em um casarão de estilo neoclássico em um condomínio fechado de luxo em Alphaville, São Paulo. 4 suítes, garagem para 3 carros, gramado aparado com a perfeição exigida pelo condomínio. O tipo de casa que grita, nós vencemos na vida, para qualquer um que passa. Meu pai, Roberto Duarte, aposentou-se há 3 anos de seu cargo como diretor regional de um grande banco privado. Minha mãe, Silvia, nunca teve um emprego remunerado na vida, mas ela dirá que é mais ocupada que qualquer CEO, presidindo o Comitê das Senhoras da Igreja, organizando chás beneficentes no bairro e mantendo o que ela chama de reputação da família. Depois tem minha irmã, Camila, 3 anos mais nova que eu, casada com Ricardo Mendes, um advogado corporativo de um escritório na Faria Lima, cujo nome ela solta em todas as conversas. Eles têm 2 filhos, um menino de 5 anos chamado Lucas e uma menina de 3 anos chamada Júlia, e uma Land Rover Discovery novinha em folha que sempre pega a vaga principal na garagem dos nossos pais. Meu Honda Fit, aquele que dirijo há 10 anos, fica estacionado na rua. Mariana, tire seu carro daí, minha mãe dizia sempre que eu visitava. O Ricardo está trazendo a Land Rover e os convidados notam que está na garagem primeiro. Eu nunca questionei, eu apenas movia meu carro. Essa é a coisa de ser a invisível na família. Você para de notar todas as pequenas maneiras pelas quais eles já decidiram que você não importa. A vaga de estacionamento melhor, o lugar melhor à mesa, a maneira como sua mãe apresenta sua irmã aos convidados pelo cargo do marido dela. Enquanto você é apenas Mariana, ela ajuda aqui em casa. Trabalho como contadora autônoma, principalmente clientes remotos. Horários flexíveis, renda modesta. Nada impressionante para os padrões da família Duarte, mas nunca contei a eles sobre a outra coisa que faço. A coisa que comecei há 3 anos, depois que minha vida desmoronou de uma maneira diferente. Nunca contei a eles que aprendi a ver. Deixe-me pintar um quadro de como é ajudar na família Duarte. Natal. Chego às 6 da manhã para começar a preparar o Chester e o pernil. Arrumo a mesa com a porcelana Schmidt da minha mãe. O conjunto que não tenho permissão para usar, apenas para lavar. Arrumo as flores, pulem a prataria. Coordeno o tempo de 7 acompanhamentos, incluindo a farofa e o salpicão. Camila chega ao meio-dia, em um vestido de linho, beija todos e se senta para ser servida. Páscoa, mesma rotina, mas embrulhar todos os ovos de chocolate que minha mãe comprou porque sua tendinite atacou. Engraçado como a tendinite dela nunca a impede de jogar tênis no clube 3 vezes por semana. Festas de aniversário para meus sobrinhos. Eu sou a recreadora, a equipe de limpeza e a babá reserva, tudo em um. No ano passado, passei 8 horas coordenando a festa com o tema de dinossauros do Lucas, enquanto Camila ia fazer as unhas porque precisava de uma folga. A única vez que perguntei se talvez, apenas talvez, eu pudesse pular um evento familiar porque tinha um prazo para um cliente, a voz da minha mãe ficou gelada. Família vem em primeiro lugar, Mariana. Todos nós fazemos sacrifícios.
exceto que eu sou a única que parece fazê-los. O ponto de ruptura vem em pequenos momentos. Como no ano em que ganhei meu presente de Natal, um avental de cozinha que dizia "Melhor tia do mundo", em letras brilhantes. Camila me deu. Ela sorriu como se tivesse feito algo atencioso. Eu o vesti. Eu o vestia toda vez que ia lá para cozinhar, limpar e cuidar das crianças. Quer saber quando percebi a verdade? Bateu em mim numa terça-feira aleatória à noite, enquanto eu esfregava a panela Le Creuset da minha mãe depois de mais um jantar em família. Eu não conseguia lembrar a última vez que alguém tinha me convidado para algum lugar sem esperar que eu trabalhasse. 3 anos atrás, minha vida desmoronou. Eu namorava um homem chamado Gustavo há 4 anos. Falávamos sobre casamento, filhos, futuro. Então, uma noite, ele me sentou e disse as palavras que nunca esquecerei. Eu te amo, Mariana, mas não acho que estou apaixonado por você mais. Você está apenas lá. Você está sempre apenas lá, como um móvel, como um papel de parede. Depois que ele foi embora, vaguei por uma loja de penhores no centro de São Paulo. Não sei porquê. Talvez estivesse procurando algo para preencher o vazio. Foi quando a vi. Uma câmera DSLR Canon, usada, mas bem conservada, etiquetada por R$900. Comprei com o dinheiro que deveria ter economizado. Não contei a ninguém. Aquela câmera se tornou meu segredo. Comecei a fotografar coisas que a maioria das pessoas ignora. Senhoras idosas em pontos de ônibus na periferia, os rostos cansados dos porteiros da noite, as mãos calejadas de um vendedor de pipoca. Pessoas que a sociedade olha através, da mesma maneira que minha família olha através de mim. Chamei a série de Mulheres Invisíveis. Criei uma conta anônima no Instagram, sem rosto, sem nome real, apenas as fotos. Ao longo de 3 anos, reuni 12.000 seguidores. Pessoas que viram o que eu vi, pessoas que entenderam. Mantive a câmera embrulhada em um velho cachecol de lã no fundo do meu armário. Era a única coisa que eu mantinha para mim mesma. 3 semanas antes da festa de aniversário dos meus pais, recebi um e-mail que quase apaguei como spam. Era de uma galeria em Paraty, Rio de Janeiro, chamada Galeria Luz do Litoral, perguntando se eu estaria interessado em discutir meu trabalho. Encarei aquele e-mail por 20 minutos antes de perceber que minhas mãos estavam tremendo. Mas não respondi. Ainda não, porque coisas boas não aconteciam com pessoas como eu. Há uma pessoa na minha família que realmente me vê. O nome dela é Lúcia, e ela é a irmã mais nova da minha mãe. Tia Lúcia é o que minha mãe chama de a decepção da família. Ela nunca se casou, seguiu sua paixão pela cerâmica em vez de arranjar um emprego real. 20 anos atrás, ela se mudou para Trancoso, na Bahia, para abrir uma pequena pousada com um ateliê de cerâmica nos fundos. Minha mãe não a perdoou desde então. Lúcia jogou fora seu potencial, minha mãe gosta de dizer. Ela poderia ter tido uma boa vida, mas escolheu brincar com barro. Eu ligo para a tia Lúcia todo domingo à noite há 7 anos. Minha mãe não sabe. Foi a tia Lúcia que enviou minhas fotografias primeiro. Eu tinha enviado uma para ela, apenas uma, testando as águas, e a resposta dela me fez chorar. Mariana, isso é extraordinário. Você tem um dom. Ninguém nunca tinha chamado nada do que eu fazia de extraordinário. Ela foi quem me encorajou a continuar fotografando, a continuar postando. E foi ela que, em 3 semanas antes do aniversário dos meus pais, disse algo que mudou tudo. Mariana, espero que não se importe, mas enviei seu link do Instagram para alguém, um dono de galeria que conheço em Paraty. O nome dele é Marcelo Azevedo. Ele está procurando artistas emergentes. Quase deixei cair o telefone. Tia Lúcia, essa é a galeria que me mandou e-mail. Eu sei, querida. Ele me disse que quer falar com você sobre uma exposição individual. Silêncio, meu coração batendo forte. Mas isso é real? Isso é uma coisa de carreira real? Sim, é. A voz dela era gentil, mas firme. E você merece. Você não precisa da permissão de ninguém para buscar o que ama. Eu aprendi essa lição tarde. Você não precisa. Naquela noite, respondi ao e-mail de Marcelo Azevedo. Agora, deixe-me levá-los à noite que mudou tudo.
As bodas de esmeralda dos meus pais. Um marco digno de uma festa, segundo minha mãe, o que significava 30 convidados, um buffet que eu ajudaria a servir para economizar dinheiro e uma noite celebrando as 4 décadas de casamento perfeito da família Duarte. A preparação começou uma semana antes. Tirei 3 dias de folga dos meus clientes de contabilidade para ajudar a montar tudo. Encomendei flores, rosas brancas e lírios conforme as especificações da minha mãe. Escrevi à mão 60 marcadores de lugar com a caligrafia que ela insistiu. Coordenei com o buffet, passei as toalhas de mesa, poli as taças de cristal que tinham sido presente de casamento 40 anos atrás. No dia da festa, cheguei às 7 da manhã. Eu vestia jeans e camiseta porque não havia sentido em me arrumar quando estaria na cozinha pelas próximas 10 horas. Às 18 horas, a casa parecia perfeita. Velas brilhavam em todas as superfícies. A mesa de jantar se estendia pela sala de estar, posta para 30 com a melhor louça da minha mãe. Eu tinha me trocado para um vestido preto simples, nada chique, nada que chamasse atenção. Mariana? A voz da minha mãe me pegou no corredor. Ela me olhou de cima a baixo, franzindo a testa. É isso que você vai vestir? É preto, achei apropriado. Serve, suponho. Apenas fique no fundo. Hoje é sobre seu pai e eu. Eu assenti. Eu sempre assentia. Os convidados começaram a chegar às 19 horas. Os homens em blazers, as mulheres em vestidos de festa, velhos colegas, amigos da igreja, vizinhos cujos gramados eram tão imaculados quanto os nossos. 30 pessoas que achavam que conheciam a família Duarte. Nenhum deles me conhecia de verdade. E em 3 horas isso não importaria mais. Camila chegou às 19 horas e 15 minutos, perfeitamente cronometrada para o impacto máximo. Ela entrou pela porta da frente em um vestido envelope vermelho, animale, ela anunciava para quem perguntasse, com Ricardo atrás dela em um terno cinza chumbo, e seus 2 filhos vestidos como modelos de catálogo. Minha mãe correu para abraçá-la, exclamando sobre como ela estava linda, como Ricardo estava elegante, como os netos eram preciosos. Eu assisti da porta da cozinha segurando uma bandeja de canapés. Todos, vocês se lembram da minha filha Camila e seu marido Ricardo? Minha mãe anunciou para a sala. Ricardo é sócio na Almeida e Associados. Eles acabaram de torná-lo sócio sênior no ano passado. Estamos tão orgulhosos. Aplausos, sorrisos, parabéns. Minha mãe nunca mencionou que eu era quem fazia o imposto de renda do Ricardo há 3 anos. De graça, naturalmente. Eu circulava com aperitivos, reabastecia taças de vinho, respondia a perguntas de convidados que não me reconheciam. Você é do buffet? Uma mulher perguntou, pegando uma coxinha gourmet. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu. Oh, essa é a Mariana, minha outra filha. Ela está ajudando hoje à noite. A mulher sorriu educadamente e se virou. Minha mãe não percebeu. Ela nunca percebia. Em um momento, Ricardo se aproximou de mim, com Júlia se contorcendo em seus braços e Lucas puxando seu paletó. Ei, você pode ficar com eles? Camila e eu precisamos fazer o social. Não, você se importaria? Não, obrigado. Apenas, você pode ficar com eles? Como despachar bagagem. Eu os peguei. Dei o jantar a eles na cozinha. Limpei o rosto de Júlia quando ela derramou o suco no vestido. Contei 3 histórias ao Lucas para impedi-lo de correr para a sala e atrapalhar a festa. Quando finalmente emergi, a sobremesa estava sendo servida. Eu não tinha comido nada o dia todo. Ninguém tinha pensado em guardar um prato para mim. O anúncio veio às 21 horas, logo após o pavê da minha mãe ser servido. Meu pai se levantou, batendo em sua taça de champanhe com um garfo. A sala ficou em silêncio. 30 rostos se voltaram para ele com sorrisos expectantes. Silvia e eu queremos agradecer a todos por estarem aqui esta noite, ele começou, sua voz quente com charme ensaiado. 40 anos de casamento, 4 décadas construindo esta família, esta vida, este lar. Minha mãe sorria radiante ao lado dele. Camila alcançou a mão de Ricardo. Eu estava perto da porta da cozinha, ainda segurando um prato de sobremesa sujo. E para celebrar este marco, meu pai continuou, temos um anúncio surpresa. Ele pausou para efeito. Os olhos da minha mãe brilhavam.
Na semana que vem, vamos levar a família inteira para Fernando de Noronha. Uma semana na Pousada Maravilha. Uma segunda celebração. Apenas os Duartes. A sala explodiu em murmúrios de apreciação. Que maravilha! Que presente! Vocês dois merecem, Camila realmente gritou. Pai, isso é incrível! As crianças vão adorar. Senti algo se elevar no meu peito. A família inteira. Isso significava eu também. Pela primeira vez, eu não estaria cozinhando, limpando ou sendo babá. Eu realmente estaria incluída. Dei um passo à frente, permitindo-me um pequeno sorriso. Isso parece incrível. Que horas é o nosso voo? A pergunta pairou no ar. A expressão do meu pai mudou. Ele olhou para minha mãe. Algo passou entre eles. Um olhar que eu tinha visto 1000 vezes, mas nunca entendi até aquele momento. Mariana, ele disse lentamente, você não precisa saber o horário do voo. A sala ficou quieta. Não o silêncio confortável da antecipação, mas o silêncio tenso de algo dando errado. Eu não entendo, ouvi a mim mesma dizer. Meu pai pigarreou. Porque você não vai. 30 pares de olhos. Foi quantas pessoas assistiram meu pai me dizer que eu não fazia parte das férias da família. Alguém precisa ficar para trás, minha mãe acrescentou, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Camila e Ricardo precisam de férias de verdade. Isso significa que você ficará cuidando de tudo por aqui. Mas eu... comecei. Mariana, honestamente, o tom da minha mãe ficou afiado. Você não tem nada importante para fazer. Camila trabalha duro, ela merece um descanso. Camila trabalha duro. Camila, que não tinha um emprego desde que Lucas nasceu. Camila, que tinha babá 3 dias por semana e ainda reclamava de estar exausta. É só uma semana, Ricardo acrescentou, nem mesmo olhando para mim. As crianças adoram você. Fiquei lá no meu vestido preto simples, segurando um prato sujo, enquanto 30 pessoas me assistiam ser dispensada da minha própria família. Alguns pareciam desconfortáveis. A maioria apenas desviava o olhar. Uma mulher, eu não sabia o nome dela, inclinou-se para o marido e sussurrou algo. Ele assentiu. Peguei as palavras. Pobrezinha, ela deve estar acostumada a isso agora. A taça de champanhe na minha mão tremeu. Pousei o prato, pousei a taça, porque não confiava em mim mesma para não deixá-los cair. Claro, ouvi a mim mesma dizer. Eu entendo. Sorri. O sorriso que aprendi a usar depois de 32 anos sendo aquela que ajuda, aquela que não reclama, aquela que está sempre, sempre apenas lá. Mas algo dentro de mim finalmente havia rachado. Não quebrado, rachado, como uma falha geológica se movendo antes de um terremoto. Pedi licença para a cozinha. Encostei no balcão e fechei os olhos. E pela primeira vez na minha vida, comecei a fazer um tipo diferente de plano. A festa continuou sem mim. Claro que continuou. Fiquei na cozinha lavando louça mecanicamente enquanto risadas e conversas vinham da sala de estar. Em algum momento, Camila apareceu, seu vestido vermelho roçando no batente da porta. Mariana, não fique chateada, disse ela pegando meu braço. Você sabe como é. Ricardo e eu realmente precisamos desse tempo juntos. Tem sido tão estressante ultimamente com as crianças. Continuei lavando. Eu entendo. Além disso, você é tão boa com o Lucas e a Júlia, eles mal vão notar que saímos. Enxaguei uma taça de champanhe, coloquei no escorredor, não disse nada. Camila suspirou do jeito que sempre faz quando acha que estou sendo difícil. Olha, é só uma semana e você não tem tipo um namorado ou nada te prendendo? Sua agenda é flexível. Flexível. Aquela palavra de novo. Como se meu tempo não tivesse valor porque eu escolhia como gastá-lo. Ricardo fez uma lista, ela continuou, puxando o celular. Os horários deles, alergias alimentares. Júlia não pode comer morangos, lembra? E tem essa coisa nova com o ouvido do Lucas. Ele pode precisar de gotas. Vou te mandar tudo por mensagem. Ela não perguntou se eu estava disposta. Ela apenas assumiu. Foi quando Ricardo apareceu, afrouxando a gravata. Tudo resolvido? Ótimo, vamos sair cedo amanhã para fazer as malas. Camila, sua mãe quer fotos antes de sairmos. Eles se foram antes que eu pudesse responder.
Não que eu tivesse respondido, não que eu tivesse feito isso alguma vez, mas enquanto eu estava lá sozinha, na cozinha da minha mãe, olhando para a lista de instruções que Camila acabara de me enviar, um único pensamento se cristalizou na minha mente. Eles não me veem como família. Eles me veem como funcionária. E funcionários podem pedir demissão. Era quase meia-noite quando encontrei os e-mails. Os últimos convidados finalmente tinham ido embora. Meus pais tinham ido para a cama, exaustos de aceitar 40 anos de parabéns. Eu estava sozinha na sala, dobrando toalhas de mesa, quando percebi que precisava enviar um arquivo para um cliente cujo prazo eu tinha adiado para esta festa. Meu laptop estava em casa. O da minha mãe estava no balcão da cozinha. Ela não vai se importar, disse a mim mesma. Ela tinha pegado minhas coisas 1000 vezes sem pedir. Abri o laptop. O navegador estava aberto. E lá estava, o Gmail da minha mãe, ainda logado. Eu deveria ter fechado imediatamente. Eu deveria ter cuidado da minha vida. Mas vi meu nome no assunto de uma conversa recente. Arranjos Noronha, situação Mariana. Meu dedo pairou sobre o touchpad. Eu sabia que não devia. Eu sabia que o que quer que eu encontrasse doeria. Cliquei mesmo assim. A conversa era entre minha mãe e Camila, começando uma semana antes da festa. De Silvia Duarte para Camila Mendes. Mantenha a Mariana aqui para cuidar das crianças. Ela não tem nada importante para fazer de qualquer maneira. Ricardo estava certo. É como ter uma empregada de graça. Ela deveria ser grata por darmos algo para ela fazer. E a resposta de Camila. Concordo totalmente, mãe. Ela provavelmente vai se sentir útil por uma vez. É meio triste, honestamente, mas pelo menos funciona para nós. Li aquelas palavras 3 vezes para ter certeza de que as entendi. Empregada de graça. Ela deveria ser grata. Meio triste. Tirei prints. Enviei para mim mesma por e-mail. Apaguei meu e-mail da pasta de enviados e limpei o histórico do navegador. Então me sentei na cozinha escura da minha mãe, na casa onde cresci, e finalmente me permiti entender exatamente o que eu era para eles. Dirigi para casa a 1h da manhã pelas ruas vazias. Meu apartamento era pequeno, um quarto e sala na aclimação, em um prédio antigo. Carpete bege, paredes brancas, móveis que comprei usados. Minha mãe o chamou de deprimente na única vez que visitou, mas era meu, o único espaço onde eu podia respirar. Fiquei sentado na escuridão por um longo tempo, olhando para o meu telefone. O e-mail de Marcelo Azevedo brilhava na tela, aquele que eu tinha respondido, mas nunca dado seguimento. Tínhamos trocado algumas mensagens sobre uma possível reunião. Ele queria ver meu portfólio completo pessoalmente. Ele estava animado com a série. Eu podia ir. Eu podia realmente ir. Peguei meu telefone e liguei para a única pessoa que entenderia. Tia Lúcia atendeu no segundo toque, mesmo sendo quase 2 da manhã. Mariana, o que houve? Contei tudo a ela. O anúncio, a humilhação, os e-mails. Minha voz falhou exatamente uma vez quando li em voz alta as palavras empregada de graça. Quando terminei, houve silêncio na linha. Então tia Lúcia disse algo que nunca esquecerei. Mariana, tem um quarto vago na pousada. Preciso de ajuda com o café da manhã mesmo. E aquela galeria? Fica 20 minutos daqui de carro. Tia Lúcia, eu não posso simplesmente... Sim, você pode. Você pode ir embora. Você pode se escolher por uma vez. A única pessoa te impedindo é você. Desliguei às 2 da manhã. Às 6 comecei a fazer as malas. 3 malas, meu equipamento de câmera, meu laptop, o cachecol de lã que embrulhava minha Canon. Deixei para trás o avental de melhor tia do mundo. Pela primeira vez em 32 anos, eu estava me escolhendo. 2 dias antes da viagem da minha família para Noronha, dirigi até a casa dos meus pais uma última vez. Minha mãe estava na sala coordenando as roupas para as férias. Camila estava no sofá vendo avaliações do resort. Ricardo estava em algum lugar lá em cima, provavelmente numa chamada de trabalho. Meu pai lia o jornal em sua poltrona, do jeito que sempre fazia, presente em corpo, ausente em atenção.
Preciso contar uma coisa para vocês, eu disse da porta. Minha mãe mal olhou para cima. Se for sobre o horário das crianças, Camila já te enviou. Não é sobre isso, firmei minha voz. Eu não vou cuidar das crianças, não estarei disponível. Isso chamou a atenção deles. A cabeça de Camila se ergueu. As mãos da minha mãe congelaram sobre uma pilha de vestidos de praia. O que você quer dizer com não disponível? Minha mãe perguntou. Tenho uma oportunidade de trabalho. Estou indo embora amanhã. Embora? Meu pai abaixou o jornal. Que tipo de oportunidade de trabalho? É profissional, algo que venho construindo. Eu não devia detalhes a eles. Eu não devia nada a eles. O rosto de Camila se contorceu. Mariana, você não pode estar falando sério. Estou contando com você. Planejamos tudo em torno disso. Vocês planejaram em torno de mim sem me perguntar, eu disse calmamente. Não vou cancelar minha vida porque vocês assumiram que eu não tinha uma. O silêncio foi ensurdecedor. Então minha mãe se levantou, sua voz fria. Isso é incrivelmente egoísta, Mariana. Camila precisa da sua ajuda. Família vem em primeiro lugar. Família vem em primeiro lugar, repeti. Exceto quando se trata de me convidar para Noronha. A boca dela abriu, depois fechou. Pela primeira vez, Silvia Duarte não tinha nada a dizer. Meu pai pigarreou. Se você for embora, não espere que a recebamos de braços abertos. Eu entendo, eu disse. E pela primeira vez, eu quis dizer isso. As próximas 24 horas foram uma aula magna em manipulação emocional. Minha mãe ligou 6 vezes. Cada mensagem de voz era mais dramática que a anterior. Você está destruindo esta família, Mariana. Espero que consiga viver com isso. Seu pai está devastado. Mal jantou. Camila tentou uma abordagem diferente. Vulnerabilidade armada. Mariana, não entendo por que está fazendo isso comigo. Sou sua irmã. Você não se importa conosco? E então a mensagem que quase me quebrou. Você vai acabar sozinha, sabe? Igual a tia Lúcia. É isso que você quer? Encarei aquela mensagem por um longo tempo. Igual a tia Lúcia. Eles diziam isso como um insulto. Eles queriam me assustar. Mas a tia Lúcia tinha seu próprio negócio, sua própria arte, sua própria vida construída em seus próprios termos. Tia Lúcia era feliz. Talvez acabar como a tia Lúcia não fosse uma ameaça. Talvez fosse uma promessa. Desliguei meu telefone. A última coisa que fiz antes de deixar São Paulo foi andar pelo meu apartamento vazio. 3 malas na porta. Todo o resto eu ficaria para trás. O sofá usado, o carpete bege, a vida que eu vivia para todos os outros. Colei minha chave reserva em um envelope e a deslizei por baixo da porta do síndico. Contrato mês a mês, pago até o final de janeiro, ruptura limpa. Carreguei meu carro enquanto o sol nascia. Meu Honda Fit, 10 anos de idade e confiável como sempre. O mesmo carro que minha mãe tinha vergonha há anos. Ele ia me levar para uma nova vida. Não olhei para trás enquanto me afastava da calçada. A viagem de São Paulo a Trancoso, na Bahia, leva cerca de 25 horas de direção pura, mas eu não tive pressa. Levei 3 dias, parando em hotéis de estrada, comendo em lanchonetes onde ninguém sabia meu nome. Em algum lugar no Espírito Santo, parei em um mirante e apenas fiquei lá, assistindo o pôr do sol pintar o oceano em tons de dourado e rosa. Fotografei. Minha primeira foto como uma mulher livre. No 3º dia, meu telefone vibrou com uma mensagem de Camila. Eu liguei de volta para checar o GPS. Mamãe diz que se você não estiver em casa quando voltarmos de Noronha, você está morta para ela. Li uma vez, depois apaguei. Ela já agia como se eu estivesse morta de qualquer maneira. Pelo menos agora, eu estaria viva em outro lugar. Quando eu cruzei a divisa para a Bahia, algo mudou dentro de mim. A paisagem ficou mais verde, o ar mais quente. Abri a janela e respirei o ar salgado. Chorei então, não de tristeza, mas de alívio, da sensação avassaladora de possibilidade. Às 19 horas do 3º dia, entrei na estrada de terra que levava à Pousada Cerâmica, o lugar da tia Lúcia em Trancoso.
Ela estava esperando na varanda, braços abertos. Bem-vinda à casa, ela disse, e pela primeira vez em 32 anos, algum lugar realmente pareceu ser. Trancoso é o tipo de lugar que não parece real à primeira vista. O quadrado, com suas casinhas coloridas e a igreja branca no fundo, o mar azul turquesa lá embaixo. A pousada da tia Lúcia ficava em uma rua tranquila, cheia de árvores. O ateliê de cerâmica ocupava a parte de trás, onde ela dava aulas e vendia suas peças para turistas. Meu quarto era simples, mas iluminado. Uma cama com colcha de piquê branco, uma mesa perto da janela e uma vista da mata que fazia meu peito doer com algo que eu não conseguia nomear. Você trabalha no turno da manhã, tia Lúcia explicou no jantar naquela primeira noite. Das 6 ao meio-dia. Depois disso, seu tempo é seu. Não sei como te agradecer por isso. Ela acenou com a mão. Não me agradeça, apenas construa algo. Isso é pagamento suficiente. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Amarrei um avental, não aquele de melhor tia do mundo, apenas um avental de lona simples com o logo da pousada bordado, e aprendi a fazer café coado e tapioca. Clientes iam e vinham. Eu anotava pedidos, limpava mesas, conversava com estranhos que não faziam ideia de que eu tinha fugido de toda a minha vida dias atrás. Ao meio-dia, eu tinha sorrido mais do que em meses. E às 14 horas, eu tinha um compromisso na Galeria Luz do Litoral, em Arraial da Ajuda. A balsa e uma curta viagem de distância. Decidi mudar a galeria para Arraial ou manter em Trancoso mesmo. Vamos dizer que a galeria é no quadrado de Trancoso, mais chique. Tomei banho, vesti o vestido mais bonito que tinha e caminhei até encontrar o homem que poderia mudar tudo. Marcelo Azevedo não parecia nada com o que eu esperava. Imaginava alguém intimidador. Em vez disso, o homem que me recebeu vestia uma camisa de linho e sorria como se já fôssemos amigos. Mariana Duarte, disse ele. Lúcia me contou muito sobre você, mas o trabalho fala por si mesmo. Ele me guiou pela galeria. Paredes brancas, luz natural, fotografias e pinturas expostas com precisão. Olhei seu Instagram extensivamente, Marcelo continuou. A série Mulheres Invisíveis é extraordinária. Há uma verdade nessas imagens que a maioria dos fotógrafos leva décadas para tentar capturar. Ele parou na frente de um monitor exibindo meu portfólio. Na tela estava uma fotografia que tirei 2 anos atrás. Uma senhora esperando sozinha em um ponto de ônibus na Zona Leste. Esta aqui. Foi esta que me fez entrar em contato. Há algo nos olhos dela. Paciência, talvez. Ou resignação. Ela estava esperando um ônibus que atrasou, eu disse calmamente. Ela estava lá há 40 minutos. Ninguém parou para oferecer ajuda. Marcela sentiu lentamente. Você vê as pessoas, Mariana. Realmente as vê. Isso é um dom. Gostaria de lhe oferecer uma exposição individual. 15 peças, abertura em 6 semanas. Cobriremos impressão, moldura e marketing. Você fica com 60% de todas as vendas. Enquanto eu construía minha nova vida na Bahia, minha família estava descobrindo o que minha ausência realmente significava. Eu não testemunhei esses eventos pessoalmente, claro. Soube deles depois. Aparentemente, Noronha foi um desastre. Sem mim lá para ser babá, Camila e Ricardo não conseguiram desfrutar de um único jantar sozinhos. Lucas teve uma crise de birra na praia porque ninguém lembrou de levar seu balde específico. Júlia teve dor de ouvido no 3º dia, e ninguém conseguia achar o número do pediatra porque eu sempre fui quem guardava as informações médicas. Minha mãe passou a maior parte da viagem reclamando que os funcionários da pousada não eram tão atenciosos quanto esperado. Isso não é relaxante de jeito nenhum, ela teria dito. 6 semanas depois, eu estava no centro da Galeria Luz do Litoral, no Quadrado. 15 das minhas fotografias estavam penduradas nas paredes. A galeria brilhava com luz suave. Um violoncelista tocava num canto. 50 convidados circulavam. Artistas locais, colecionadores que Marcelo convidou, uma jornalista de uma revista de Salvador. Eu vestia um vestido azul marinho, elegante. Tia Lúcia apareceu ao meu lado, colocando uma taça de espumante na minha mão. Como se sente? Aterrorizada.
Alguém já comprou uma. Ela apontou para uma senhora elegante. Aquela é Dona Cecília. Ela acabou de comprar a foto do ponto de ônibus por R$ 5.000. R$ 5.000? R$ 5.000 por algo que eu criei. Eu estava no meio de uma conversa quando a porta da galeria se abriu e meu mundo inclinou. Camila e Ricardo entraram, ainda bronzeados de Noronha. Eles pareciam completamente deslocados. Camila viu-me. Mariana! Ela correu para a frente, braços estendidos. Ai meu Deus, estávamos tão preocupados com você. 50 convidados se viraram para olhar. Camila, mantive minha voz calma. Isso é inesperado. Tivemos que vir. Seus olhos estavam arregalados. Voamos ontem, mamãe achou seu Instagram. Ricardo apareceu atrás dela. Mariana, lugar legal. É uma galeria, eu disse. Minha abertura de galeria, na verdade. Camila piscou. Você fez tudo isso? Desde quando você faz isso? Desde 3 anos atrás. Camila se inclinou, baixando a voz. Mariana, tenho novidades. Estou grávida de novo, o número 3. E eu realmente preciso que você volte para casa. O trabalho do Ricardo está uma loucura. Mamãe não ajuda com as crianças, eu preciso de você. Lá estava, apenas necessidade. Camila, eu disse calmamente, estou no meio da minha noite de abertura. Eu sei, e isso é adorável, mas podemos falar sobre isso depois. Agora preciso saber quando você volta. Ela não vai voltar. A voz da tia Lúcia cortou como uma lâmina. Ricardo deu um passo à frente. Com todo respeito, Lúcia, isso é assunto de família. Assunto de família? Tia Lúcia riu. Você quer dizer a família que a desconvidou das férias e a chamou de empregada de graça em e-mails? Camila ficou pálida. Ao nosso redor, os convidados pararam de fingir que não ouviam. Isso não quisemos dizer assim, Camila gaguejou. Como exatamente vocês quiseram dizer? Isso veio da Dona Cecília, a colecionadora. Desculpe, Ricardo disse rispidamente. Quem é a senhora? Alguém que acabou de pagar R$ 5.000 pela arte dessa jovem, e alguém muito curiosa porque a família dela acha que ela deve abandonar a carreira para ser babá. A temperatura na sala caiu. Dei um passo à frente. Camila, parabéns pela gravidez, mas não voltarei para São Paulo para ser sua babá. Mariana, não terminei. Você pode contratar uma babá. Ricardo ganha o suficiente. O que você não pode fazer é me contratar, porque eu nunca fui paga. Silêncio absoluto. Isso não é um hobby, continuei, gesticulando para as paredes. Isso é meu trabalho. Eu tenho valor, e não vou jogar isso fora para voltar a ser ajuda gratuita. Então Marcelo começou a aplaudir. Tia Lúcia se juntou a ele. Dona Cecília ergueu sua taça. Aplausos ecoaram pela galeria. Não pelas minhas fotos, por mim. A porta da galeria se abriu novamente. Meus pais. Minha mãe entrou como se fosse dona do lugar. Mariana, precisamos conversar. A jornalista ergueu uma sobrancelha. Vocês vieram todo esse caminho, eu disse. Claro que viemos. Você desapareceu. Deixou sua família quando mais precisávamos. Minha mãe tremeu de indignação. E agora te encontro aqui brincando de artista enquanto sua irmã está grávida e lutando. Camila está grávida e rica, corrigi. Ela não está lutando. Não seja cruel, Mariana. Essa não é você. Você está certa. Não é a Mariana que vocês queriam. A Mariana que vocês podiam contar para fazer o que quisessem. Puxei meu telefone. Deixe-me ler algo para vocês. Minha mãe empalideceu. Li o e-mail em voz alta. É como ter uma empregada de graça. Ela deveria ser grata. A galeria estava em silêncio mortal. Eu não estou lendo isso para envergonhar ninguém. Estou lendo para que entendam por que fui embora. Vocês não me viam como família. Viam-me como funcionária. E funcionários têm o direito de se demitir. Minha mãe ficou sem fala. Ricardo tentou intervir. Isso é ridículo. Você está fazendo uma cena por nada. Nem todo mundo pode fugir e fingir ser artista. Fingir? A voz de Dona Cecília cortou o ar. Eu não pago esse tipo de dinheiro por fingimento. Minha mãe tentou salvar a situação.
É um mal-entendido, piadas de família. Uma piada? Outra voz. Chamar sua filha de ajuda gratuita. O que há de engraçado nisso? Acho, disse tia Lúcia gentilmente, que é hora de vocês irem. Minha mãe virou os calcanhares sem dizer outra palavra. Camila chorava agora. Mariana, eu não sabia que você se sentia assim. Não, você não sabia, eu disse. Você não pensava nisso. Nenhum de vocês pensava. Eles saíram. A galeria soltou um suspiro coletivo. Naquela noite, vendi 8 fotografias, totalizando R$ 40.000 em vendas. R$ 40.000 iriam para mim, mais do que eu fazia em meses. Peguei o cheque, o primeiro cheque que recebi pela minha arte, e o fotografei. 2 meses depois, a revista saiu. Meu rosto na capa de uma revista de artes com a manchete: A artista que aprendeu a ver a si mesma. Hoje, estou sentada no meu estúdio olhando para o mar da Bahia. A câmera Canon que comprei naquela loja de penhores ainda está na minha prateleira. Minha segunda exposição abre no mês que vem. Chama-se Fronteiras. Não sou rica, não sou famosa, mas sou vista. E isso é o suficiente.